Questão 22. Seja f uma função real, de variável real, representada pelo gráfico abaixo, determine a soma dos números associados às afirmativas verdadeiras. Item 01. A função f tem 3 zeros reais. Então, o que é o zero real? O zero real é a raiz da função. E como é que eu faço para verificar isso no gráfico? Eu vou ter que olhar quantas vezes o gráfico cruzou o meu eixo do x, quantas vezes ele cortou o eixo do x. Né? A raiz da função são aqueles valores de x que eu vou aplicar na minha função e como resultado eu vou ter o valor zero. Então eu vou formar um par ordenado em que x é um número e o y é zero. E esses pares ordenados vão estar sempre localizados no quê? Sobre o eixo do x, o eixo das abscissas. Nesse caso, a gente tem uma função do terceiro grau que admite até 3 zeros, 3 raízes, e é uma função do terceiro grau com tendência de subida. Então, nesse caso, ele vai cortar no x1, no x2 e no x3. Portanto, o item 1 está correto. A função f tem, de fato, 3 zeros reais. Item 2. A função f é uma função crescente em seu domínio. Eu vou passar duas retas paralelas ao eixo y e vou cortar esse gráfico em 3 partes. Parte 1, parte 2 e parte 3. E agora a gente vai analisar. Na parte 1, eu tenho um movimento de subida. A minha função ela é crescente. O que é uma função crescente? À medida que eu aumento o meu x, o meu y também vai aumentar. São esses pares ordenados. Aumentando o x, aumento o y. Na parte 2 do meu gráfico, eu tenho um movimento de descida, ou seja, eu estou aumentando o meu x, mas o y está diminuindo. E na parte 3 do meu gráfico, é um gráfico de subida, ou seja, novamente crescente. Por quê? Porque eu estou aumentando o x e o y está subindo também. Então, a afirmativa 2, quando ela diz que a função é crescente, ele generaliza, ele não leva em conta que naquela parte do meio do gráfico, na parte que eu chamei de 2 ali, ela é uma parte decrescente. Então, o gráfico, na verdade, ele tem uma parte crescente e outra parte que é decrescente. O item 2 está errado. Item 4. A imagem da função f é reais. Como é que eu faço para saber a imagem? O que é a imagem? A imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo do y. Então, quando eu pegar o gráfico e esmagar e pressionar ele para ficar sobre o eixo do y, eu vou ver quais valores do y que foram tocados. Nesse caso, quando eu espremer esse gráfico dessa função do terceiro grau, todo o meu y vai ser flechado, todo o meu y vai ser alcançado. Portanto, eu posso dizer que nesse gráfico, a imagem de fato da função é reais. Questão 22, item 8. A função f é inversível em seu domínio. Tá, mas o que é uma função inversível? A função inversível é aquela que admite uma função inversa. E para admitir uma função inversa, eu tenho que ser uma função bijetora. Tá, mas o que é uma função bijetora? A função bijetora é aquela que é sobrejetora e injetora ao mesmo tempo. Então vamos revisar. Uma função sobrejetora é aquela que coincide que o meu contradomínio vai ser igual à minha imagem. Ou seja, todo o meu contradomínio vai ser flechado. Todo o meu contradomínio vai ser o resultado de algum x naquela função. A função injetora, por sua vez, a característica dela é que ela incide de 1 para 1. Um x flecha um y. Tu não vai ver um y recebendo flechada de mais de um x. É 1 para 1. Como a gente pode ver, no caso da função injetora, sobra um elemento. Ele fura a regra da sobrejetora, por quê? Porque o contradomínio é maior do que a imagem, mas os elementos são flechados. E no caso da sobrejetora, comparando com a injetora, o que diferencia é porque na sobrejetora, contradomínio igual à imagem, mas acontece de dois elementos de x flecharem um único elemento de y. E juntando essas duas características da sobrejetora e da injetora, eu vou ter a bijetora, que é aquela diagrama certinho. O contradomínio é igual à imagem, não sobra nenhum elemento no contradomínio, e cada elemento de x, ele flecha um elemento de y, é 1 para 1.
Essa é a característica da bijetora. Então tá, sabendo disso, para ser inversível, para poder admitir inversa, ela tem que ser bijetora, a gente precisa saber se esse gráfico é gráfico de uma função bijetora. No caso da sobrejetora, a gente já viu no item anterior, no item 4, quando a gente viu a imagem que a gente projetou o gráfico da função sobre o eixo do y, a gente viu que o meu y era de fato o real, ou seja, o meu contradomínio, nesse caso, é igual à minha imagem. Então, sobrejetora, check, é sobrejetora. Agora a gente tem que ver se ela é injetora. Nesse caso, o que acontece? Para saber se um gráfico de uma função é injetora, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo do x e ver se ela vai cruzar em mais de algum ponto. Nesse caso, eu tracei uma reta paralela ao eixo x, ela cruzou o eixo do y num ponto que eu chamei de y, e eu tenho 3 x, x1, x2 e x3 que vão dar aquele mesmo resultado de y. Então, essa função ela não é injetora, porque na injetora todo x diferente ele vai ter que ter um y diferente. Porque o que aconteceria? Na hora que eu fosse fazer uma função inversível dessa, eu teria uma situação de que eu vou aplicar um valor de y na função inversa e ela iria flechar 3x, só que eu não posso. Porque uma das características do conceito inicial de função era isso, que cada x ele vai dar um resultado de y, mas na volta, um y só pode dar um x também, ele não pode dar vários x. Certo? Então, no caso, essa função ela é inversível em seu domínio? É o item que está perguntando? Não, ela não é por quê? Porque essa função ela não é injetora. Para saber se é sobrejetora, como é que a gente faz? Projeta o gráfico sobre o eixo y e vê se o contradomínio é igual à imagem. Para saber se ela é injetora, passa uma reta paralela ao eixo x e vê se cruza em mais de um ponto. Se cruzar em mais de um ponto, ela não é injetora, já furou. Ok? Item 8. A afirmativa é falsa. E o item 16 pede o quê? O domínio da função f, se é reais. Se a imagem é a projeção do gráfico sobre o eixo do y, o domínio é a projeção do gráfico sobre o eixo do x, o eixo das abscissas. Nesse caso, eu pego essa função do terceiro grau, espremo ela sobre o eixo do x e todo o meu eixo do x vai ser tocado. Portanto, o domínio da função f é de fato real. Questão 22, corretos itens 1, 4 e 16. Nosso gabarito, portanto, 21.